Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Débora, atuo na área de carreiras da substituição e é um prazer receber vocês em mais essa edição, né, da Feira Virtual de Estágios e Empregos. Quero falar um pouquinho, né, a área de carreiras, ela tem um objetivo de fazer a ponte dos nossos estudantes com o mundo do trabalho, né, onde a gente vai olhar um pouco, trabalhar um pouco o desenvolvimento de vocês, trazer eventos como esses para o desenvolvimento de vocês, para que vocês tenham um olhar, né, numa carreira de empreendedorismo como uma opção, e que vocês também possam se preparar, né, para quem deseja se inserir no mercado, se recolocar, fazer uma transição ou até mesmo uma progressão de carreiras. A feira virtual ela é gamificada, tá? Então, durante a feira, além das palestras, você tem várias atividades, pode visitar os estandes das empresas, tem várias coisas legais para vocês explorarem na feira. E, vocês podem concorrer a prêmios, né, então a gente tem aqui uma cadeira de escritório da Elements, um voucher de R$ 500 da Netshoes, a gente tem viagens da Buser em todo o território nacional, a gente tem camisas da sua instituição de ensino com a parceria com a Reserva Inc. Então aproveitem, vão lá, aproveitem tudo que a feira tem para oferecer para vocês, façam bastante pontuação para que vocês possam concorrer a esses prêmios incríveis. Além disso, vocês também vão ganhar 10 horas de atividades acadêmicas complementares, tá? Elas vão ser concedidas no final da feira e serão computadas automaticamente de acordo com a matrícula de vocês. Então vamos lá, gente. Na live de agora, né, a gente vai falar sobre um assunto que eu amo, né? Eu acho que o empreendedorismo ela é uma opção de carreira muito bacana, né, para quem enxerga dessa maneira. Então a gente vai falar sobre sua jornada no empreendedorismo. E para falar desse tema, a gente tem um parceiro do Sebrae, que é assim aquele parceiro irmão que está sempre comprando todas as nossas ideias, construindo aqui uma trajetória, uma estratégia de empreendedorismo maravilhosa para os nossos alunos, que é o Arthur Rinerix. Ele é analista da área de inovação do Sebrae, Pernambuco, e também gestor de projetos e fomentos à startup. Então, Arthur, quero que você seja bem-vindo e eu tenho certeza que você vai trazer aqui dicas importantíssimas, estratégicas para os nossos alunos que estão pensando aí numa carreira empreendedora. Oi, gente. Obrigado, Débora, pela introdução. Pessoal, boa tarde. Eu sou Arthur, né? Débora já me apresentou aí. Vou falar um pouquinho também da minha trajetória. Eu acho que é legal a gente bater esse papo. Quando o pessoal passou um brief para mim, né, do que seria essa apresentação, bem focado em empreendedorismo na graduação, né? Eu acho que vale muito a pena trazer um pouco do que eu passei na minha jornada, né? Eu tive uma jornada empreendedora na faculdade. Não é fácil, certo? Mas vamos tentar conversar aqui, vamos bater um papo para ver se a gente dá alguma luz aí para vocês. Hoje eu trabalho no Sebrae, já tem 3 anos e meio, mais ou menos. Sempre tive nessa área de startups, né? Então eu já criei metodologias, já participei muito de bancas de avaliação. Uma dessas metodologias a gente roda bastante com o pessoal aí das instituições de ensino de vocês. Então, é possível que vocês já tenham visto o Startup Way. Algum de vocês já deve ter participado do Startup Way. Isso é uma construção conjunta aqui da minha unidade e também de Débora aí, ela está aí com a gente desde o início, né? Então, daqui para frente a gente vai falar um pouquinho mais do Startup Way, né? Vai chegar mais esse momento aí para vocês. É outro momento aí para a gente interagir, a gente conversar. Mas enfim, eu vou colocar minha apresentação aqui. Eu sei que a gente não tem tanto tempo, né? Muita coisa que a gente vai falar aqui levaria o dia todo para a gente trocar uma ideia, mas eu vou tentar ser breve, né? Eu quero só que vocês digam se chegou aí a minha apresentação quando ela tiver pronta. Chegou aí? Chegou aí, Débora? Chegou, Arthur, chegou sim. Show. Tá bom, gente. Então eu vou colocar, então vamos começar assim, né? Sua jornada no empreendedorismo, tá? Esse aqui sou eu. Eu vou voltar para essa página aí depois, se vocês quiserem se conectar comigo. Esse nome é assim mesmo, tá? Não dá para dar o Ctrl+C, Ctrl+V, mas vocês podem pesquisar. Qualquer uma das redes sociais, eu botei aqui Instagram, LinkedIn. Fiquem à vontade para mandar um contato por lá. A gente pode conversar. Eu gosto de usar o meu Instagram também para coisas de trabalho, então de vez em quando vocês podem ver participação em evento, alguma coisa nesse sentido. Mas pode falar comigo no LinkedIn, se for mais à vontade para vocês.
Então, eu sou recifense, sou daqui, o sotaque já me entrega muito, não sei se alguém de vocês estão daqui, eu sei que tem gente do Brasil todo por aí. Se não são, fica aqui o convite, conheça o Recife, essa cidade maravilhosa, com seus problemas particulares, mas uma cidade maravilhosa também. Eu sou bacharel em administração pela Universidade Federal de Pernambuco, sou Innovation Specialist pela Neoventures. A Neoventures é uma aceleradora, não sei se vocês conhecem esse termo aí, mas ela é uma empresa que faz aceleração de startups, ela coloca startups para venderem mais, basicamente isso, aprimorar o modelo de negócio para poder vender mais e assim gerar mais resultado, enfim, né, crescer o negócio. E a Neoventures também tem essa parte de capacitação, eu fiz essa formação lá com eles também. E eu sou gestor de projetos aqui no Sebrae Pernambuco, nessa unidade de negócios inovadores. Desde que eu entrei como trainee, né? Eu não vou ter muito tempo para falar sobre um processo de trainee para vocês, mas eu acho que é uma coisa legal para vocês pensarem aí durante a graduação. O trainee normalmente é um salário legal e dá para você entrar em processo de trainee no fim da graduação. Então, às vezes você nem precisa estar formado ainda. E aí várias empresas fazem esse processo. O Sebrae tem alguns locais no Brasil. A Endeavor tem, Unilever tem, Ambev tem, Johnson Johnson tem, enfim. Várias grandes empresas têm processo de trainee, eu acho que vale super a pena. É uma formação bem executiva, de certa forma, então você meio que pressupõe você está criando novas lideranças daquela empresa. Então ela não é só um processo seletivo qualquer, é de fato um projeto, a gente entrega um projeto. E na minha turma, foi a terceira turma aqui de Pernambuco, e nós fomos a primeira turma que entrou todo mundo, né? Então foi bem legal. Isso foi em 2020, né? E desde então eu sou analista. E aí eu queria trazer um pouquinho de história para vocês aqui. Já falando um pouquinho, até ficou meio quebrada essa imagem, né? Eu devia ter diminuído um pouquinho ela. Eu tive essa empresa aí chamada Way Media durante a faculdade. Na faculdade eu meio que já tinha uma inquietação, eu gostava de fazer coisa diferente, assim, né? Então eu fui diretor de uma organização, talvez algum de vocês conheça, que é a IESEC. A IESEC ela faz intercâmbio de pessoas, de culturas e línguas, mas é com um foco muito social, né? Então o propósito maior da IESEC desde a fundação em 73, se não me engano, é promover a paz mundial. Então, já não é exatamente intercâmbio, né? Mas eu gosto de trazer esse ponto porque eu falo muito de startups, né? E trazer essa coisa comparativa é legal. A IESEC é a maior ONG gerenciada por jovens no mundo. Estava, naquela época, em 125 países, se não me engano. E acho que esse é um primeiro ponto, né? O foco da IESEC é a paz mundial. Como ela faz isso? Através de intercâmbio. Então, normalmente as startups têm esse mesmo modelo, né? Por exemplo, a Uber tem o objetivo de melhorar a mobilidade urbana. Se é com carro ou sem carro, isso é eles que vão dizer. Mas o foco deles é melhorar a mobilidade urbana, né? Promover a mobilidade urbana através de aplicativo, por exemplo. Não sei se vocês sabem, mas a Uber, há um tempo, teve um projeto de carro autônomo, né? Eles abortaram esse projeto. Quer dizer, o carro autônomo poderia levá-los a construir e chegar nesse propósito, né? Mas em algum momento eles viram que não precisava, que talvez não fosse esse o caso. Então eles têm essa mobilidade aí de forma como eles querem atingir esse propósito. Mas não é muito sobre isso que eu quero falar, não, né? Eu já participei de várias coisas durante a faculdade. Eu acho que essa é uma primeira dica que eu já deixo para vocês antes de entrar efetivamente nas dicas. Estejam sempre ligados em atividades que a faculdade promove, né? Eu lembro que na minha época assim de universidade tinha muita coisa aqui na Universidade Federal. Tem muito evento, especialmente presencial, assim. Então é tanta coisa que às vezes você se perde, mas ao mesmo tempo, por ser tanta coisa, é difícil você saber de coisas que lhe interessam, né? Então, o interessante é que você sempre esteja de olho ali, mais ou menos, nos portais, né? Como vocês chegaram agora, por exemplo, aqui na feira de estágio, né? Quais são os temas que lhe importam, né? O quem é que pode lhe ajudar dentro da faculdade? Tudo isso é interessante, porque é onde vocês vão conhecer muita gente. Eu vou chegar nesse ponto, eu estou até atropelando um pouco a história. Mas eu tive essa empresa aí, né? Depois da IESEC, quando eu terminei meu ano de diretor, fiz meu intercâmbio, inclusive, fui para a Argentina. Super recomendo essa experiência, inclusive. A IESEC é legal porque são intercâmbios curtos, de 1 mês e meio, 2 meses, então cabe nas férias da faculdade, é um orçamento, inclusive, mais barato do que em grandes agências. É perrengue, mas é um grande desenvolvimento.
E, enfim, super, super recomendo para vocês. E aí, quando eu voltei, eu estava naquela, pô, o que é que eu vou fazer, né? Eu já gostava dessa área de inovação e tal, e tinha mais ou menos uns 20, 21, 22 anos. E aí eu estava nessa, pô, o que é que eu faço, né? O que é que eu vou fazer? E aí um amigo meu da faculdade, na minha turma, um grande amigo meu, me chamou para fazer parte dessa empresa que ele estava construindo. Na época se chamava Way VR, né? A gente trabalhava com realidade virtual e aumentada, isso em 2016. E 2016 foi um ano que tudo isso estava começando. A gente tem um termo do meio da inovação que são tecnologias emergentes. E aí entram a realidade virtual aumentada, a internet das coisas, o próprio 5G, enfim, tecnologias que ainda estão crescendo e estão sendo testadas, né? E na época isso era absurdamente incipiente no Brasil. Então a gente estava se arriscando num mercado que, enfim, não dava muitos sinais de como ia ser, se era bom, se era ruim, mas que a gente meio que já curtia essa vibe, assim, né? Estávamos ali estudantes e tal, e dava para a gente se arriscar um pouco. E aí, enfim, a empresa foi se desenvolvendo, a gente se transformou em Away Media, esse Instagram ainda existe, mas a gente descontinuou a empresa em 2019, depois de um bom tempo quebrando a cara, e aí foi legal isso também, né? Eu fui estagiar muito tarde, inclusive, fui estagiar ainda com a Away, mas o que me formou de fato foi o empreendedorismo no mercado, né? Não foi nem meu estágio complementou um pouco, mas eu acho que os desafios de negociar, de criar produto, gerenciar um site, lidar com fornecedor, lidar com o público, porque a gente fazia de tudo, né? A gente tinha esse propósito de entregar, facilitar, na verdade, o acesso a essa tecnologia para as pessoas, porque enfim, é uma tecnologia cara, nem todo mundo usou, né? Muita gente já viu e tal, mas em geral era muito caro, especialmente 7 anos atrás. Então, eu me desenvolvi muito por conta dessa experiência com a empresa, né? Tenho muita vontade de empreender novamente, talvez não agora, mas lá para frente. E aí guardo essa recordação muito feliz. Vocês podem dar uma olhada depois lá no Instagram, é o Way Media mesmo, dá para vocês verem. Acho que tá online ainda. Eu acho que o site aqui tá fora do ar. Mas enfim, a gente está em alguns locais aí. Se vocês botarem no Google, acho que vocês encontram. Mas indo ao que interessa, né? Eu queria trazer esse recorte para vocês, porque eu acho que como eu disse, né, eu aprendi de uma forma meio inversa, assim. Normalmente as pessoas estagiam, depois elas empreendem, né? Numa lógica assim ideal, entre aspas, talvez esse seja o caminho da maioria de vocês, né? Não sei se algum de vocês hoje já empreende. Eu sei que o perfil aí da instituição de vocês, de alunos, em geral, são pessoas que gostam de empreender ou já empreendem por alguma necessidade, que, inclusive, falando até pelo Sebrae, é um cenário que a gente enxerga bastante no Brasil, né? E é um cenário que a gente busca reverter, porque existe o empreendedor por oportunidade e o empreendedor por necessidade, né? O por oportunidade é o cara que vê aquele mercado ali, sabe que ele é bom, né? Sabe que é um mercado aquecido, sabe que você tem de alguma forma recurso, seja intelectual, seja financeiro ou enfim pessoal, para investir nesse mercado e que pode gerar algum valor para você, seja receita, seja networking, seja alguma coisa. E o necessidade, que é assim, 90% de verdade é esse número, 90 e poucos por cento dos empreendimentos no Brasil são por necessidade, né? Empreendedores por necessidade. Então, imaginem, são pessoas que simplesmente, se não empreenderem, elas talvez não se sustentem, né? Não sobrevivam, né? Isso é um cenário de um país subdesenvolvido. Existia o termo, né, em desenvolvimento, mas dá para a gente dizer que a gente ainda é subdesenvolvido em relação a outros países aí que não tem essa realidade, né? Então, é um cenário que a gente busca reverter, é um grande propósito do Sebrae, melhorar, né, e gerar mais negócios, mais pequenos negócios, né, que esses negócios se transformem, cresçam e que gerem mais valor para aqueles empreendedores, né? Então, de uma forma geral, como é que vocês fazem isso na graduação, né? Porque graduação, todo mundo aqui sabe, eu acho que eu estou falando para todo mundo que passa por isso, né? Aperto de tempo, dinheiro, né? Energia física, eu botei energia mental, né? Saúde. São muitas coisas, muitos trabalhos, né? Muitas, enfim, obrigações ali. Às vezes até pelo momento de vida, né? Eu sei que é bem variado aqui o pessoal, mas tem gente que tem, sei lá, 40 anos, tem gente que tem 20 anos, tem gente que tem, sei lá, 60 anos, e como gerenciar, né, cada uma dessas coisas aí, da melhor forma, né? Então eu separei algumas dicas aqui para vocês,
participar de eventos tipo esse aqui é uma delas, né? Esses aí são 2 momentos que eu estava apresentando a Way. Aqui tem até a Way VR ainda, né? Isso aqui foi uma feira lá em São Paulo, e acho que foi em 2016 ainda esse momento. Era uma feira de tecnologia. E esse aqui de cima foi um evento da própria faculdade. Então, já deixo uma dica aí, né? Procurem esses eventos que têm de alguma forma a ver com o negócio de vocês ou que vocês gostam de fazer, porque normalmente é onde vocês conhecem pares, né? Então, essa galera que está atrás de mim mesmo, tinha gente que era de empresa júnior, tinha professor, tinha gente que era de pesquisa, enfim. Tinha eu e tinha mais outro, que eu acho que eu estou cobrindo aí na foto, que ele também tinha um negócio. E a gente estava falando um pouco sobre a experiência da gente para essa galera aí que tava assistindo. E é muito legal a gente estar nessa posição, né? Uma hora você está assistindo, outra hora você está na frente. E esse momento, nessa inversão de papel, eu acho que gira muito a mentalidade da gente, sabe? Muitas vezes a gente está ao lado de uma pessoa que pode ser um futuro grande empresário, não foi o meu caso, mas às vezes pode ser o caso de um colega de vocês aí da sala de vocês ou até você, né? Então, busquem sempre esses eventos, é muito legal. Eu acho que é onde eu separei aqui alguns pontos, né? Vocês fazem networking, vocês encontram inspirações para vocês por pares ou por pessoas que já são autoridades ali naquele assunto. Vocês têm atualizações de mercado e para a própria carreira, né? Então, eu, inclusive, nessa feira aqui, cadê ela? Opa, essa feira aqui embaixo. Foi nessa feira que eu decidi entrar no Sebrae. Ou seja, 7 anos atrás, eu vi uma palestra de um cara que foi superintendente do Sebrae lá no Paraná. E esse cara estava falando da jornada dele. Enfim, ele tem uma empresa de consultoria hoje, de inovação, inclusive. E ele falou muito bem do Sebrae, assim. Então, a trajetória dele me inspirou naquele momento. Eu disse, pô, o Sebrae, eu sempre curti a empresa, né, a instituição. Já tinha feito curso no Sebrae. Inclusive, recomendo vocês conhecerem o Sebrae da região de vocês. É, E aí fiquei com essa pulguinha atrás da orelha, né? Pô, o Sebrae, 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 que no dia que apareceu uma oportunidade para mim, que eu podia aplicar, né? Aí eu nem pestanejei, assim, tentei, né? Me apliquei, passei e hoje eu estou aqui. Então, às vezes é num evento desse que você encontra um objetivo, uma inspiração para você, enfim, crescer na sua carreira, nessas oportunidades que eu coloquei aqui, né? E aí, claro, ser visto é ser lembrado, né? Então, quanto mais eventos você participar, melhor para você, porque aí você conhece todo mundo que faz parte daquele ambiente ali, daquele movimento, e isso é sempre primordial, assim. Todos os meus amigos que dizem, pô, como é que eu faço? Estou mudando de carreira agora, estou entrando em tecnologia, por exemplo. O que é que eu faço para, sei lá, para me integrar, para conhecer oportunidades, conhecer as empresas, conhecer as pessoas? Eu disse, bicho, é evento. A palavra é literalmente essa, é evento. Quanto mais evento você for, melhor. Você se integra, você conhece as pessoas, enfim. No final é sempre sobre pessoas, gente. Então, não dá para dizer, eu não gosto de trabalhar com pessoas. Se você não gosta de trabalhar com pessoas, gente, eu tenho uma péssima notícia para vocês. Vocês vão precisar trabalhar com pessoas e comece a fazer isso agora. Estágio em startups, eu acho que é uma boa. Vocês estão vendo que essa imagem está meio distorcidazinha, né? Eu quis inovar um pouquinho com vocês, eu quis fazer essa apresentação aqui misturada um pouco com inteligência artificial. Então, pode ser que ela esteja aí meio feiosa, mas tá tudo bem, é assim mesmo, vai crescendo dessa forma. Por que que eu penso em startups, né? Porque normalmente, eu sei que aqui vocês têm feira de estágio, rola muita vaga, né? Inclusive, depois a Débora pode falar um pouquinho sobre isso. Eu lembro que ano passado foram milhares de vagas, assim, inclusive aplicadas, e as pessoas saíram com estágio. Eu não sei se tem alguma startup esse ano, mas se não é uma startup, pelo menos é uma empresa que tenha esse foco, assim, tem esse olhar inovador dentro da cultura dela. Por quê? Porque normalmente a startup promove flexibilidade, então home office é uma parada que é normal, super normal, é difícil você botar todo mundo numa sala, porque a galera tem pouco orçamento para isso. É um crescimento rápido, porque os processos eles ainda estão evoluindo, então normalmente você tem uma área de vendas que ainda está se estruturando, você tem uma área de gestão de pessoas, por exemplo, também está se estruturando, então as pessoas ainda estão começando a fazer as coisas ali, não é ninguém tão experiente assim para fazer tudo de uma vez e sozinho, então existe muita chance de você crescer rápido, né? Virar um gerente, virar um supervisor, virar um diretor, né? Assumir um C-level, né? Que é aquele CEO, né? CFO, enfim, essa galera aí que é executiva.
que em startup a galera gosta de usar esse termo, né? Mas é uma startup pequenininha ali, que tem um pouco de dinheiro, o pessoal já diz que é CEO, né? Eu gosto disso também. É um crescimento rápido, então é uma oportunidade para quem curte isso, tem muita oportunidade interna por conta disso, e a cultura de empreender. Por quê? Porque o empreendedorismo, gente, e aí eu vou deixar isso bem evidente, assim, uma coisa que eu vivencio desde o início aqui no Sebrae, que é, o empreendedor não é necessariamente um empresário, tá? Então pode ser que vocês queiram abrir um negócio, e aí vocês serão empresários, ou vocês podem empreender de várias formas, outras formas, além de criar um negócio. Vocês podem empreender na própria faculdade, vocês podem empreender na empresa que vocês trabalham como funcionários, e aqui é uma coisa que eu faço, por exemplo. Vocês podem empreender na vida de vocês, né? Então, o empreendedorismo tem muito a ver com atitudes, com características empreendedoras. Isso é um outro assunto, mas eu queria já deixar bem claro isso para vocês, essa diferença aí. Pode ser que depois a gente bata um papo sobre isso, mas acho que é um ponto bem importante, assim. Cada vez mais as empresas estão buscando profissionais empreendedores, né? Profissionais que buscam ali problemas e soluções e dão soluções para situações que acontecem ali no dia a dia, né? Então, essas tomadas de decisão, elas estão descendo mais para a operação. Então, dificilmente você vai ver um diretor parando para resolver problemas cotidianos ali da empresa, né? Então, cada vez mais isso está sendo repassado para a operação. Então, a gente está sendo demandado pensar estrategicamente nos níveis operacionais. Isso está acontecendo em vários lugares, né? Especialmente as empresas mais, eu ia dizer tradicionais, mas elas têm que estar meio que ligadas nisso, né? Porque senão elas vão parar no tempo e aí é um sério risco de fechar. E as startups, elas meio que já têm isso no DNA. Então, assim, vocês não vão pesquisar muito para saber qual startup faz isso. Normalmente, todas elas fazem. Aí eu gosto de dar essa dica também, né? Atenção aos seus hobbies. Pode ser que vocês gostem de desenhar, de jogar alguma coisa, de cozinhar, né? E aí, normalmente, o hobby é um indicativo de um negócio legal, sabe? Porque vocês fazem com prazer, vocês podem fazer bem ou não. Porque, por exemplo, eu botei aqui um xadrez, né? Eu gosto de jogar xadrez. Agora, eu não jogo bem, certo? Isso aqui eu dou de certeza para vocês. Eu não sou um grande jogador, mas eu gosto, né? Me envolvo ali e tal, sei várias coisas sobre, consumo sobre. Pode ser que eu não ganhe dinheiro jogando, mas poderia criar, de repente, um Instagram sobre isso, né? Criar conteúdo sobre isso para quem gosta. E vocês podem rir de mim, mas tem muita gente aí que consome, tá? Existem fortes canais aí, porque o xadrez cresceu bastante durante a pandemia, inclusive. O conteúdo de xadrez, os canais de xadrez Brasil, cresceram bastante, né? São um indicativo legal aí para vocês conhecerem também. Mas aí, enfim, desenho, cozinhar. Então, assim, as pessoas hoje ganham dinheiro, né? E aí estou falando de ganhar dinheiro porque eu acho que é um ponto importante da discussão aqui. Eu acho que é uma forma fácil de vocês encontrarem algo que vocês gostam, que vocês, de alguma forma, já botam o seu tempo, né? A sua vitalidade para executar e, de uma certa forma, com prazer, né? Um hobby, normalmente, é um prazer. Então, nada mais justo do que você gerar mais alguma coisa para você, além de entretenimento, gerar mais algum valor ali para você, virar uma autoridade naquele assunto. Normalmente, hobbies são um bom negócio, assim. Coloquei esse aqui também, né, que eu acho que isso aqui é primordial, assim. Use e abuse da experiência dos professores, né? Uma coisa que eu vi bastante na minha época de faculdade, né? O pessoal negligencia muito o professor, né? E a gente tem essa coisa, não sei se é da idade, né? De gostar de falar mal do professor, de tirar uma onda do professor. Ah, esse cara não sabe de nada, esse cara não tem lógica de mercado, ele é só acadêmico. Eu sei que tem muita gente que é só acadêmica, né? Mas não é uma coisa geral. E assim, a lógica acadêmica tem também o seu benefício, né? Então, às vezes, você quer ser um profissional acadêmico e tudo bem, né? Então, assim, comecem a ver os professores como pessoas muito estratégicas para a carreira de vocês, né? Uma galera que já tem muita experiência no mercado ali. Pode ser nem que seja só acadêmico ou não tenha um mercado, mas ele tem uma vivência de vida mesmo, assim, redundante, né? Mas ele tem uma vivência muito ampla sobre aqueles assuntos. Pode conhecer empresa, pode conhecer outras pessoas que são pontos focais ali para vocês conhecerem também. Então, assim, eu coloquei até algumas outras coisas, né? Orientadores são quase mentores. Eu acho que Débora chegou a falar, não sei se ela falou desse momento, né? No Startup Way, a gente faz formação de professores mentores.
Então, assim, existe uma diferença, né? O mentor, ele não é necessariamente um professor, e ele não só orienta, né? Ele também faz uma parte de acompanhamento e, enfim, traz muita experiência dele como profissional sobre aquele determinado assunto. Então, ele não tem muito a ver com um projeto, né? Ele tem mais a ver com o dia a dia ali daquela pessoa. Ele vai mentorar você, não o seu projeto. Então, orientadores são quase mentores porque eles já seguem um pouco essa lógica, né? Pode ser que vocês lidem bem com algum professor, vocês já tenham alguma afinidade com professores, e eu acho que vocês se aproximarem pensando nesse sentido faz muito, muito bem para a carreira de vocês. São possivelmente os primeiros investidores do seu projeto. Então, se você aí já é de algum ambiente de pesquisa, se você já faz um PET, sei lá, está envolvido com bolsa de estudo e tal, você já vai promover de alguma forma uma pesquisa sobre alguma coisa, pode ser seu TCC, pode ser qualquer outra coisa. Esse cara ali, ele está lhe acompanhando. Então, ele sabe quais são os pontos positivos, os pontos negativos, e você pode usar isso estrategicamente. E muitas vezes esse cara aí, ele vai investir no negócio. Então, aqui, por exemplo, dentro das universidades que a gente tem, a Universidade Rural de Pernambuco, por exemplo, que eu sempre gosto de dar esse, esse pessoal como exemplo. A gente foi para o Web Summit ano passado em Lisboa. Né? Eu tive essa felicidade de poder ir para lá. E a gente levou alguns empresários, acho que foram 12 empresários, e 2 professores eram da Rural, e professores da Rural. Né? Então, eles tinham projetos de startup que já estavam vendendo, já estavam nesse nível para poder buscar mercado internacional. E se você falar com eles, a equipe é de alunos, né? Não são profissionais de mercado, não é a galera super experiente. É porque simplesmente a gente não consegue fazer sozinho. Né? Então tem coisa ali que o cara não é especialista. Né? Não é todo mundo que é desenvolvedor, não é todo mundo que é, sei lá, muito bom em gestão de pessoas ou em financeiro. Né? Então essas coisas elas se complementam. E num projeto como esse, ou qualquer outro projeto que busque crescer muito, esse é o primeiro ponto, assim, você nunca vai fazer isso sozinho. Então, o professor Arthur, ele pode dar essa orientação. Oi. Arthur, você queria só falar um pouquinho aí sobre essa, né, te agradecer sobre esse ponto do professor, porque assim, tudo que você está falando é super importante. E eu acho que, olhando aqui como uma contribuição, né, de quem olha para o desenvolvimento da carreira do aluno, não é você gostar pessoalmente daquele professor, né, se conectar, porque normalmente a gente, quando está na faculdade, a gente quer se conectar por coisas que a gente tem afinidades pessoais. Mas o que o Arthur está falando, gente, é sobre um olhar estratégico para a sua carreira. Então, o professor, ele é estratégico para vocês, sabe? Não é uma questão de você ter afinidade pessoal com aquele professor. Ok, se você tiver um professor que você tem afinidade e que você admire ele e que ele também vai servir como um mentor, um incentivador para você, perfeito. Mas nem sempre esse professor que vai poder, né, trazer essa orientação, que vai poder trazer esse network para você, às vezes você não tem uma conexão pessoal com ele, é normal. Mas eu acho que vocês têm que olhar muito o professor dentro de uma estratégica de carreira mesmo. Então, muito obrigada, Arthur, por você trazer essa questão do professor, sabe? A gente não ter esse olhar muitas vezes infantil, né? Como eu já tive também quando eu estava lá na faculdade, eu queria os professores legais, que eram mais divertidos, que eu achava que eram mais leves, mas será que eram aqueles professores que estrategicamente poderiam contribuir para o desenvolvimento da minha carreira? Então, é essa pergunta que vocês devem fazer e levar essa dica de ouro que o Arthur está dando. E eu acho que vale também para o professor, né, Débora? Se tiver professor por aqui, esteja ouvindo a gente, bicho, fica de olho nos alunos, assim. Sempre vai ter algum cara aí, alguma menina muito boa no que está produzindo, no interesse, né, naquele trabalho ali, que muitas vezes, gente, esses TCCs, isso é uma coisa que a gente enxerga aqui, inclusive, os TCCs, eles ficam arquivados, né? Então, muitos projetos que às vezes são de engenharia, por exemplo, que envolve alguma tecnologia de fato produzida, o cara fica ali na estante, ninguém toca nele, ninguém provoca, então vira uma biblioteca, né, que fica ali só de referência para alguma coisa, e deve ter projetos muito legais ali, né, devem ter oportunidades de negócio muito legais ali. Então vale do professor também ter esse olhar empreendedor, né, de ver, pô, tô aqui acompanhando, sei lá, 3 turmas, 4 turmas de um TCC,
pô, pode ser que esse negócio aqui vire muito mais do que um artigo e que tudo bem, né? Ótimo que vire um artigo, seja publicado em revistas científicas, enfim, tem essa notoriedade, mas seria ótimo se isso aqui gerasse mais alguma coisa a partir disso, né? Inclusive negócios que já têm esse background assim de teor científico, eles geram uma propriedade muito boa para investidores. Os investidores olham muito bem para projetos que já têm, de alguma forma, esse referendo, né? Acho que a palavra seria essa. Então, assim, professores, por favor, prestem atenção nos alunos, são oportunidades para vocês, né? Para a sua carreira crescer e para você apoiá-los, né? Isso é uma coisa muito legal. E aí é isso, né? TCC pode ser o início de um projeto milionário. A gente tem aqui um case bem legal. Eu queria que já tivessem outros, mas eu gosto muito de lembrar desse, que é o pessoal da Inloco. Não sei se vocês conhecem a Inloco Media, hoje virou Incognia. A Inloco, ela nasceu de um projeto lá da Federal chamado, eu não sei se o nome é esse mesmo, mas o nome comum, o nome popular que a gente dá é Projetão. Eu acho que é um nome muito grande, aí o pessoal é projeto alguma coisa, aí eu acho que o pessoal encurtou para Projetão esse nome. E é basicamente uma cadeira que é transdisciplinar, né, interdisciplinar ali para várias graduações, então pessoal de design, de ciência da computação, engenharia de computação, administração, economia, enfim. Tem uma galera muito grande que gosta desse projeto e negócios saem dali, porque ele já tem esse olhar no DNA para sair de um TCC, né? Então, eles não só produzem alguma coisa científica ali, alguma tecnologia, eles botam isso para a validação do mercado. Então, muitas empresas saem disso. E uma delas foi a Inloco. Talvez vocês tenham ouvido falar da Inloco. Na época da pandemia, a Inloco foi a empresa que mapeou os pontos de infecção de Covid-19 no Brasil inteiro. Eles conseguiram fazer isso em, sei lá, menos de um mês, assim. Já estava a coisa pegando, né? Os números de casos crescendo muito. E hoje eles mudaram, por conta da pandemia, eles mudaram o modelo de negócio deles para essa parte se não me engano, é uma parte de segurança para privacidade de dados, por conta desse tipo de ação, de mapeamento que eles hoje conseguem fazer muito fácil. Naquela época, a Inloco surgiu eles eram conhecidos como o melhor GPS do mundo. Ele é a maior nível de acurácia do mundo. Então era assim, se hoje vocês abrem o Google Maps aí de vocês, o Waze, de repente, ou vocês vão pedir um Uber, por exemplo, aí ele diz assim, ele dá um raio para você, né? Aí ele diz assim, perto da sua região, num raio de, sei lá, 30 metros, tem 5 carros. Aí você pode ser que você esteja no seu prédio, ou você pode estar no prédio do lado, ou no prédio de trás, ou às vezes na esquina, né? Porque ele não tem esse nível de acurácia tão preciso para dizer onde é que você está. O pessoal da Inloco botava você a 2 metros de onde você estava. Então, assim, e eles ainda davam outro dado que esse negócio não, que esses GPS em geral não dão, que é o nível de altitude. Então, assim, se você estivesse no 10º andar de um prédio, ele sabe que você está lá em cima. Se você está no primeiro, você sabe que ele sabe que você está lá embaixo. Então, é uma tecnologia que eles investiram muito. Na época, eles colocavam para venda de anúncio, e aí muitas e muitas e muitas empresas contrataram a Inloco para fazer esse tipo de ação e eles ganharam muito dinheiro com isso. E aí, veja, mudaram completamente de modelo de negócio depois da pandemia, porque eles viram que era um nicho ali que era muito forte. Hoje eles estão lá nos Estados Unidos, não estão mais aqui em Recife, mas o cara virou uma subcelebridade aqui, né? Para quem gosta dessa área, todo mundo que sabe o nome de André Ferraz, um dia podem pesquisar aí depois André Ferraz em loco. Vocês vão ver como ele está bem hoje. E foi um projeto que veio da faculdade, né? Então, assim, pode ser vocês também, sabe? Então, ele foi bem orientado, né? Ele quebrou muito a cara também nesse meio do processo. Não deve ter sido uma jornada muito fácil, não. Mas hoje ele está aí, né? E, assim, eu sempre gosto de dizer isso também. Eu acho que aqui eu já terminei, mas eu sempre gosto de dizer isso para o pessoal, é que, assim, falando por mim, falando pelo Sebrae, a gente não quer obrigar ninguém a investir num negócio, né? Criar um negócio, assim. É que se você quiser, né? Se você tiver vontade, que você faça da melhor forma com a ajuda do Sebrae, né? Porque a gente não quer dizer que essa é a única opção, né? Que o Brasil só pode ter empresas e cada vez mais empresas, enfim. É que
colocando no cenário do Brasil, que a gente tem um nível de empreendedorismo por necessidade gigantesco, que é péssimo, economicamente e socialmente falando, e pensando também em tendência de mercado, porque existem outros pontos aí que a gente pode discutir, mas a gente, primeiro, vai viver mais, eu acho que vocês já podem observar aí as notícias, a gente está vivendo mais porque existe um avanço tecnológico na área de saúde, e a gente, pelo próprio movimento do mercado, a gente acaba fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, você pode ser professor e ser empreendedor em alguma empresa, por exemplo, ou trabalhar numa empresa. Aqui está cheio de professor, aqui no Sebrae, né? Então, assim, o pessoal trabalha aqui de manhã, vai lá dar aula numa faculdade de noite. Isso pode acontecer, isso é muito comum. Então, assim, abrir uma empresa, tem inclusive uma pessoa na minha área aqui dessa unidade, ela trabalha comigo, né? Ela está aqui hoje, e ela tem um pet shop. Na verdade, não é nem um pet shop, é tipo um hotel, assim, de animais de estimação. Acho que ela pega hoje só cachorro e gato, mas enfim, é uma coisa que veio de um hobby, né? Que ela já curtia, ela já pegava aquele Dog Hero, sabe? Que eu não sei se vocês conhecem, mas você pode receber ou, enfim, deixar o seu pet lá com alguém, e ela resolveu empreender nessa área, né? Então foi de um hobby também, um exemplo aqui da casa para vocês. Então, assim, se vocês tiverem interesse, conheçam o Sebrae, né? Se aproximem do Sebrae. O Sebrae pode ajudar nisso. Eu acho que eu já estou antecipando alguns pontos aí que a gente vai conversar, É. né? E aí eu deixo essa parte aí para dúvida mesmo, gente. Eu sei que eu fiz uma apresentação bem curtinha aí para vocês, porque eu sabia que eu ia ter pouco tempo para explanar, mas eu gosto mais dessa parte de bate-papo aí para a gente desenvolver. Então, Arthur, você vai gostar porque assim o chat está bombando de perguntas. Eu acho que você trouxe um aspecto aqui que eu anotei para reforçar aqui, né? Que o empreendedorismo ele é uma atitude, né? Então você falou da questão de às vezes você está dentro da sua própria empresa e intraempreender, e eu me vejo muito assim, né? Eu estou há 25 anos dentro da mesma empresa, mas eu me vejo o tempo todo buscando soluções, inovando, passando em projetos diferentes, sendo heads de projetos diferentes, e você vai realmente intraempreendendo. Então, o empreendedorismo ele é isso, né? Ele a sua atitude, né? A forma que você olha, a forma que você tem vontade de buscar uma solução para um determinado problema, que pode ser um problema ligado à sociedade, mas pode ser um problema ligado à sua faculdade, pode ser um problema ligado à sua empresa. Mas vamos para as perguntas, porque a gente tem muitos alunos aqui mandando perguntas. Eu estou com uma pergunta aqui do Douglas, e Tá. ele pergunta o seguinte: Arthur, qual as tops dicas que você pode dar com a sua experiência para ser um empreendedor iniciante de sucesso e com menos erros? Né? Então, quais são as top dicas que você dá para. Claro, erros vão existir, mas que sejam Uhum, menos. uhum. Veja, eu posso passar essa apresentação para você. Tô brincando. Mas aqui, gente, de verdade. Primeiro, professor. Primeiramente, busca orientação, tá? Primeira coisa de todas. Eu, na época, a gente queria transformar a Whey numa startup, certo? Eu acho que eu pulei essa parte. E em 2016, gente, não tinha nenhum produto do Sebrae que trabalhasse com startups diretamente. A única coisa que tinha aqui em Pernambuco era um programa chamado Mind the Beast, que ele ainda existe. É uma metodologia, inclusive, do Sebrae, mas quem roda ele é o Porto Digital. Pode ser que você já tenha ouvido falar do Porto Digital. Isso é um outro assunto que a gente pode abordar depois. Mas era uma coisa assim, super difícil de você acessar, era uma turma só por ano, poucos projetos passavam. Enfim, a gente perdeu o prazo de inscrição, me lembro disso também. Então, assim, a gente fez muita coisa por nós. E isso gera uma quantidade de erros absurda, Douglas. Então, preste atenção nisso, não faça o que eu fiz. É legal aprender com erro, mas não precisa errar tanto. Busque orientação, busquem programas aí que promovam esse tipo de capacitação para você. Então, por exemplo, o Sebrae hoje aqui, eu já falei do Startup Way de alguma forma. O Startup Way é uma maratona para gerar um projeto inovador. É um modelo de negócio inovador. Então, você vai ser acompanhado por profissionais, né, profissionais que podem ser esses professores mentores aí que tá até listado aqui nesse ponto, ou podem ser consultores de fato do Sebrae ou do mercado, que hoje a gente licitou essa solução. Quem toca esse projeto é uma aceleradora, né? Então, assim, é uma galera que já está acostumada a lidar com projetos em fase inicial e fazer esse projeto decolar.
Então, igual a você, vai ter muita gente ali que não tem experiência em empreender e tá nessa, buscando, né? Então, assim, eu me lembro, não sei se vocês conhecem o Scrum, né? Scrum e sei lá, essas metodologias ágeis de uma forma geral. Eu me lembro que na época, 7 anos atrás, a gente se olhava assim, eu e meus colegas, né? A gente ficava, pô, parece que o Google usa isso aqui, vamos ver se isso é legal, né? E a gente tentava fazer isso por nós, vê, né? Então não tinha professor, não tinha um mentor, não tinha nada disso. Claro que a gente não deu certo, né, nesse formato. Podia ser até que tenha dado, mas assim, a chance da gente dar certo num cenário tão impróprio é muito difícil, né? Então a gente talvez estivesse batendo cabeça até hoje e recorrendo a essa orientação tardiamente, sabe? Então, primeiro ponto, eu acho que é buscar orientação. Vai aqui, ó, vai em eventos como esse, né? Assim, busca networking sempre, porque, por exemplo, hoje eu já sou um ponto de contato para você, né? Eu já posso te abrir portas no Sebrae ou em outras empresas aqui de Pernambuco, por exemplo. Não sei se você é daqui, mas já poderia lhe pôr em contato com alguma empresa, alguma startup que de repente é do seu interesse, né? Então, esse é um meio que a galera gosta muito de colaborar. Então, isso é uma coisa muito legal, mas tem que partir também da gente buscar isso, né? Então, fala comigo se qualquer coisa, se quiser aí conhecer alguma empresa, alguma área de atuação, enfim. Obrigada, Arthur. Acho que dá para dá para É, seguir. tem mais perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui que é anônima, né? Tá. Quero ter o meu negócio, mas já tenho 50 anos. Ainda dá tempo, Arthur? Existe idade para você empreender? Não existe idade para empreender. Eu adoro esse tema, inclusive já trabalhei esse tema aqui no Sebrae. E você nem se enquadra ainda nesse tipo de economia, é a economia prateada. É a galera que está na terceira idade tem esse nome assim, né? De economia prateada. Tem vários nomes para isso. Mas assim, eu já toquei num ponto durante a minha fala no início, que é a gente vai viver mais. Então, assim, se hoje a gente, na verdade, hoje não, né? A gente veio crescendo com a expectativa de vida de 80 anos, né? Muita gente que imaginou esse cenário assim, uma média de 80 anos, gente, a gente vai viver 100, 120, 130. Isso aí eu tô falando, isso é daqui a pouco, tá? Vocês vão ver daqui a pouco a galera tá vivendo mais mesmo. Isso vai acontecer. Então, se você um dia se preparou para viver 80 anos, já já você vai ter que viver 130. E aí? Você vai passar 50 anos parado, né? Como é que você vai fazer? Então já deixo essa provocação aí para você. Não sei quem foi, né? Não colocou o nome, É, mas assim, existe uma empresa, caso você queira já dar uma olhada nisso, ela chama-se Maturi, Maturi, eu acho que é Maturi, e eles fazem um processo geral, tanto capacitação quanto promoção de vagas e capacitação de empresas para inserir pessoas de terceira idade no mercado, né? Você nem está na terceira idade ainda, mas se você estiver olhando por esse caminho, existe essa galera que já está fazendo isso. E outro ponto importante, antes de eu terminar essa pergunta é: as startups que mais dão certo no mundo são de fundadores de 40 a 50 anos. Não é a galera de 20. É a galera de 40, 50 anos, porque é a galera que já tem algum recurso, é independente financeiro, tem experiência profissional, já lidou com, enfim, vários tipos de cenário. Então, assim, de uma forma geral, essa galera que realmente tem sucesso. Então, participa do Startup Way aí, vai chegar o Startup Way e eu quero ver você lá participando. aí, tem mais perguntas aqui. O Alex está perguntando o seguinte: quem está finalizando o curso agora e está querendo empreender, qual seria a contribuição do Sebrae, né, para essa pessoa que não conhece o mercado e quer empreender, né? O que que você tem dica aí que o Sebrae pode ajudar? Tá, gente, o Sebrae, o grande ponto do Sebrae é a orientação, né? Então, assim, primeira coisa que eu já digo, se você tiver algum mercado que você já olha, certo? Pode eu falei alguns ali, né? Mas, por exemplo, na área de construção civil, na área de turismo, sei lá, qualquer tipo disso, economia criativa, sei lá, você gosta de trabalhar com cerâmica, né? Enfim, qualquer coisa nesse sentido, busca o Sebrae, porque a gente tem, além das capacitações de, enfim, redes sociais, né, marketing digital, vendas, gestão de pessoas, gestão pessoal, né, tem muito trabalho focado em empreendedorismo pessoal também. Talvez vocês conheçam o Empretec é hoje o melhor
dá para dizer assim, né? É um seminário, mas dá para colocar como curso. É o melhor curso sobre empreendedorismo no Brasil. É uma metodologia da ONU. E o Sebrae é o aplicante oficial dessa metodologia no Brasil. Então, se você estiver no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, enfim, Belo Horizonte, onde você estiver, o Sebrae aplica o Empretec. Então, é uma formação empreendedora aí para você, se você quiser buscar essa formação aí. E além disso, a gente faz esses cursos, né? São cursos muito acessíveis. O Sebrae já tem esse pressuposto de trazer conteúdos ricos com acessibilidade. Então, são cursos, quando não são gratuitos, eles são bem baratos. Então, cola no Sebrae que eu tenho certeza que vai lhe ajudar. Eu vou deixar essa aqui, caso vocês queiram olhar. Obrigada. Eu tenho uma pergunta aqui da Stephanie. Ela está perguntando o seguinte: Arthur, qual a melhor forma para buscar investidores para minha startup? Quais as dicas que você tem para quem quer buscar investidores? Tá. Stephanie, depende muito do nível da startup que você está, certo? Se a sua startup ela está em fase de ideação, se você já tem um MVP ou um protótipo, por exemplo, se você já está vendendo, se você está buscando escala, depende muito disso, certo? Isso é um primeiro ponto, assim, de tudo que eu já vi, de tudo que eu já conversei com investidores aqui. Vou, inclusive, realizar um evento agora no final de semana. Provavelmente vai ter esse evento onde vocês estão. É um evento nacional chamado Startup Day. Normalmente a gente traz startups, traz investidores, traz as pessoas que querem empreender em startups, por exemplo. E eu acho que vale a pena vocês buscarem o Sebrae nesse sábado agora. Acho que vai ser legal para vocês. Mas vamos lá. Se você quer um investidor, você tem que primeiro saber o que você quer. Se você quer, enfim, crescer com vendas, se você quer escalar o seu produto, se você quer um nível de investimento ali no início do que você está operando, depende muito disso. E depende muito do tipo de investidor, assim, depende da tese. Existe a tese de investimento. Então, o cara pode ser um cara que só invista em startups de saúde, ou em startups de educação, ou os dois, né? E aí você que é uma startup de construção civil, você não pode chegar para esse cara e vender alguma coisa para ele, não vai fazer nenhum sentido para ele, né? Então já vai cortar. Outra coisa que é importante, o pitch, né? Talvez você saiba bem o que é isso, né? Se você já tem uma startup, você já deve ter feito um pitch na sua vida. O pitch, ele é para quem não sabe, é uma forma de vender aquele projeto. Então, não é só uma apresentação, mas ele tem um foco bem de vendas mesmo. Ele é uma apresentação bem assertiva, curta, mais impactante, assim, né? Então você vai dizer ali, pô, a minha startup faz isso, meu cliente é esse, eu resolvo esse problema dessa forma e eu quero X dinheiro para fazer isso. Em geral, ele vai abordar isso. Se você tiver esse discurso bem organizado, bem redondo, é muito possível que você consiga ali algum resultado. E aí, gente, aproveitando esse ponto, talvez vocês conheçam o Shark Tank, é um programa bem conhecido aí. E aí eu dou o nome, mas eu também dou um ponto de atenção. Cuidado com esses programas, porque eles são bem sensacionalistas. E você não vai ver investidores aí, especialmente no início, querendo 20%, 30% da startup, daquele projeto ali. Isso mata a startup, tá? Isso mata de início, assim. Então, aquilo ali não existe. Não sei quantos projetos saíram daquilo ali, mas não é o modelo formal, não é a forma como o mercado trabalha de verdade. Eles vão buscar ali, sei lá, às vezes 1%, 3%, até 3 a 5% é a média dos investimentos no início, de 500 mil até 1 milhão, assim, 3 milhões, eles buscam mais ou menos esse tipo de equity, que a gente chama, né? O equity é o valor da empresa ali. Às vezes, inclusive, você vai buscar investimento de fundo perdido. Então, às vezes, é um banco do Nordeste, por exemplo, que a gente tem aqui, o próprio Sebrae, que às vezes pode ter um edital de fomento, existe a FINEP, FACEP, enfim, existem várias instituições que fazem editais de fomento para você conseguir recurso, e nem todo mundo é investidor de fato ali. Então, às vezes, esse dinheiro é feito para fazer você crescer, de fato, e dá para você acessar esse recurso aí de forma gratuita, inclusive. Então, existem muitas formas de você buscar esse dinheiro. Eu acho que isso é uma outra conversa aí para a gente ter, porque eu vou tomar muito tempo. É. Obrigada, Arthur. Lucas está perguntando, né? A gente já está caminhando aqui para o final.
Tem dicas de livros ou algum que tenha te influenciado muito? De livros, né? Vamos lá. Um que me influenciou muito, que nem tem a ver tanto com startup, mas eu acho que toca muito esse ponto, é Roube como um Artista, de Austin Kleon. Esse cara é muito legal, é um livro bem curtinho. Ele é até grossinho, mas enfim, ele é bem artístico mesmo, então vale muito a pena. Ele trabalha muito a sua própria criatividade, assim. Então, como você coloca a sua criatividade à prova. Eu acho que é um livro que eu gostei muito. Tem uns livros focados em startups, né? O Lean Startups é um grande manual, assim, para quem gosta do assunto. Eu não iria falar vários aqui, mas tem esse, eu acho que esse é bem legal. O Lean Startups, ele virou meio que um mantra mesmo, né? Eu acho que, se não me engano, é de... O nome dele? Eric... Eu esqueci o outro sobrenome dele. Depois eu pesquiso aqui para vocês. Vocês podem olhar depois. Lean Startups, Lean Startups. Que mais? Tem um livro legal que é Transformação Digital. Vale a pena vocês conhecerem. Dá uma geral sobre vários assuntos, assim, sobre esse tema da inovação de uma forma geral. E vale vocês conhecerem. Se vocês quiserem olhar essa parte de investimento, né? Investimento em startups ou financiamentos e tal, tem o livro de João Kepler. Se não me engano, é Smart Money, o nome desse livro. E aí eu acho que foi Stephanie, né, que falou sobre investimento. Esse livro dá uma geral sobre investimentos para quem está buscando entender mais sobre isso. Então, assim, existem várias coisas. Hoje é um campo de conhecimento muito vasto, né? Antigamente, na minha época aí de faculdade, não tinha nada disso. Tem muita coisa surgindo agora, então dá para vocês darem uma olhada bem geral aí nesses livros que eu já mencionei aí. Obrigada, Arthur. Partindo aqui para a nossa última pergunta, eu queria saber quais são os maiores desafios de empreender e como superá-los? Os maiores desafios para empreender. Beleza, tá. Então, eu vou partir do pressuposto que eu já mencionei, né, de empreender é uma atitude. Então, a primeira maior barreira é você, certo? Se você tem, tem vontade de empreender e aonde você quer colocar essa vontade, né? Pode ser um projeto pessoal, pode ser na sua empresa, pode ser na sua vida, né? Tem gente que, por exemplo, largou tudo e virou nômade digital, né? Só trabalha home office ali viajando, às vezes não tem nem casa, né? É uma forma de empreender na sua vida. Eu conheço gente que faz isso, uma colega minha aqui já está fazendo isso, né? Saiu do Sebrae, já está fazendo isso. Então, assim, depende muito do objetivo, né? Então, primeiro ponto, entenda você, né? Quem é você, quais são os seus recursos, quais são os seus objetivos, né? O que é que você está disposto a abrir mão, porque é parte do processo, é um caminho tortuoso, mas ele pode ser muito gratificante também. E lembrando que é uma escolha de vida também, assim, gente. Vocês podem arriscar o empreendimento de alguma forma, vocês podem, enfim, desistir disso e tá tudo certo, tá tudo bem. Eu acho que é importante vocês arriscarem, vocês tentarem, vocês buscarem conhecer esse tipo de opção, né? Porque cada vez mais é natural que as pessoas façam isso. E a ideia é que o Brasil promova melhores formas de se empreender, né? Não seja um caminho tão tortuoso assim. Mais obstáculos, né? Eu acho que gerenciamento de equipe é um grande obstáculo. Você lidar com várias pessoas de vários tipos de propósito diferente, de objetivo diferente, muita gente de olho, né, no seu sucesso, né? Então, assim, você é meio que político, né? Então, você sempre está tentando manejar aqueles interesses ali. Isso é um ponto bem importante. E um ponto que todas as startups olham, que é a parte do financeiro, né? Se você já é um cara focado em financeiro, eu acho que você tem um bom caminho por aí, porque muita gente é focada na solução, no produto, ou no serviço, ou no software de uma forma geral, e não tem nenhuma expertise em gerenciamento financeiro. E aí, gente, destrói qualquer empresa. Assim. Eu falo de startups, mas todas as empresas, todos os MEIs, a gente atende muito MEI aqui, né? Eles têm muita dificuldade com finanças. Assim. Então, colocaria como um obstáculo. Normalmente, é muito comum você colocar o seu próprio dinheiro no início do projeto. Então, gera dívida, né? Às vezes você está botando dinheiro pessoal numa coisa
da empresa, né? E aí vai de tudo, de uma cafeteria a uma loja de roupa a uma startup de saúde, assim. Então, isso pode acontecer, isso não é legal, né? Mas isso pode acontecer porque, enfim, vivemos num país ainda caminhando, né, nesse processo. Então, eu acho que os principais obstáculos eu listaria esses aí. É, assim, Arthur, dicas valiosas, né? Eu estou vendo aqui, o chat está bombando, as pessoas estão agradecendo a sua palestra, as suas dicas, e muito importante, né, a gente ter aqui o Sebrae como uma referência. A gente aqui, né, na nossa instituição de ensino, a gente não constrói nada para os nossos alunos, né, de empreendedorismo sem esse olhar do Sebrae, sem a parceria de vocês, como a gente fez agora no nosso primeiro semestre, o meu primeiro negócio, né, que foram 4 oficinas, onde a gente trouxe aí, né, o Arthur também participou, né, um projeto que a gente faz em parceria com ele ajudou a desenhar esse projeto para vocês, então a gente vai deixar aqui no link, o link, né, dessas oficinas, vocês podem ir lá se inscrever e vocês vão receber esses conteúdos que são valiosos por e-mail. Vem aí o segundo semestre do Startup Way, então a gente vai comunicar, vocês vão receber por e-mail, né? Aproveitem, a gente tem aí vários professores que passam, né, por uma capacitação de mentoria que o Sebrae dá para depois mentorar as equipes. Então a gente tem muita coisa bacana aí de empreendedorismo. Quero agradecer muito o Arthur, né, por ele estar aqui dando essas dicas de ouro, incentivando os nossos alunos nessa carreira empreendedora, falar tanta coisa bacana aqui que ele falou para a gente. Então, Arthur, muito, muito obrigada. É sempre um prazer, né, poder contar com você, poder contar com o Sebrae. Sebrae Pernambuco, assim, é um parceiro da gente, né, como eu estava falando no início, a gente já está casado, né, já fizemos um casamento. E eu acho que para quem quer entrar nessa carreira empreendedora, não pode deixar, gente, de ver o que o Sebrae tem a oferecer, né, os cursos, as orientações, os eventos do Sebrae, os eventos que a universidade também promove, para que tragam esclarecimentos, tirem as dúvidas de vocês e tragam o empreendedorismo como uma opção de carreira, né, Arthur? Perfeito, perfeito, Débora. Colhem Débora, tá, gente? Débora é uma excelente profissional aí. Como eu disse, assim, enxerguem todas as pessoas que vocês estão se conectando, seja num evento como esse, seja no dia a dia de vocês, como pontos para vocês, né? Porque, enfim, de uma conversa com a gente pode surgir uma empresa, uma pessoa que a gente lembra, pô, essa pessoa daria certo conversando com, sei lá, com fulaninho ali do governo, né, da prefeitura, enfim. E dessas coisas, desses momentos, desses papos, né, surgem muitas oportunidades, assim. Então, hoje vocês têm um canal estreito com Débora, que está aí acima de várias instituições, e eu tenho certeza que vai adorar ouvir o interesse de Com vocês e aí certeza. e até comigo, né? Então posso abrir portas por aqui, até em outros Sebrais aí, se for o caso. E fico super aberto para a gente se comunicar aí. Espero que vocês se conectem com a gente, né? E assim, além desse momento, a gente tenha outros também. Isso aí, Arthur. Então, a live da gente, né, foi incrível. Quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, né, que se interessaram, que estão aqui perguntando, participando. A gente faz tudo com muito carinho para vocês. A gente tem a próxima live ainda hoje sobre soft skills, né, Arthur? Que também Perfeito. é um ponto importante, né, para quem quer empreender. Então, o que são soft skills e como desenvolvê-los, né? Ela acontece às 19 horas, então para quem quiser, né, a gente também ainda encerra aí a nossa feira virtual de estágios e empregos com essa próxima palestra às 19 horas. Já dei o recado do meu primeiro negócio, então se vocês quiserem se aprofundar mais um pouquinho, o link vai estar aqui no chat. Se inscrevam, vocês vão receber o conteúdo por e-mail. É um super projeto que a gente faz com o Sebrae, com o nosso querido Arthur aqui também. E é isso, pessoal. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, desejar boa sorte, né, para quem tem aí o sonho de empreender, para quem está nessa jornada, para quem está vendo o empreendedorismo como uma carreira. Não desistam, vão lá, como o Arthur falou, se alimentem de tudo que vocês podem, livros, Sebrae, eventos, network. Olha o professor
como uma estratégia, né, ali de repente como um facilitador, como um mentor, explorem todas as possibilidades, que eu acho que quanto mais vocês se prepararem para essa jornada, o sucesso vem, né, Arthur? Depois de esforço e enfim, Sim, tudo dá sim. certo. Então é isso, eu quero agradecer e encerrar aqui essa live que eu acho que foi muito bacana. Que massa. Débora, muito obrigado aí pelo convite. Espero que o pessoal tenha curtido. Eu estou vendo os comentários aqui, o pessoal tem gostado bastante. Fico feliz, fico muito feliz por isso. Participem dessa próxima live, eu gosto muito desse assunto. Também criei uma metodologia voltada para soft skills. Eu acho, enfim, maravilhoso. É uma dica para vocês que querem empreender, desenvolva soft skills, porque isso é a grande tendência do mercado, né? Então, não percam essa próxima live. Eu sei que cansa ficar ouvindo pessoa o tempo todo falando, né? Mas dê uma relaxada aí, toma uma água e vai ouvir essa próxima live. Tenho certeza que vai ser massa. E é isso, gente. Obrigado pela participação. Foi ótimo estar com vocês aqui e fico à disposição para a gente conversar depois. Um abraço, gente. Obrigada, pessoal.